Olá, alunos! Olá, professores! Eu sou a professora Yara, sou a professora de Química de vocês aqui do Aula em Casa e é um grande orgulho começar aqui o componente Química, tá? Então, junto comigo eu também tenho a professora Darlinda e a professora Cristiane. Nesse momento elas estão lá no chat ajudando vocês aí, caso vocês tenham alguma dúvida durante a aula de hoje, tá bom? Então, estou muito feliz aqui de estar iniciando o nosso componente, só para lembrar que daqui a pouquinho vocês têm aquele momento de interatividade, de participar um pouquinho mais na aula, então fica atento para esse momento que ele é super importante, né? Esse momento que a gente tem um pouco desse contato, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Então, a aula de hoje é a aula 13 e a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais, as suas propriedades e também os usos, o estado físico da matéria e principalmente as mudanças de estado físico, tá bom? Então vamos iniciar a aula de hoje falando um pouquinho mais aí sobre a matéria, né? Reforçando esse conceito de matéria, tá? Que já é um conceito bem importante e trabalhado, né? Bastante trabalhado aí por vocês durante já bastante tempo, desde o ensino fundamental. Então vamos reforçar um pouquinho aqui o conceito de matéria, né? Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar, né? E a gente considera que tem um certo volume, né? E também tem aqui no espaço, que ocupa esse lugar no espaço e apresenta um peso, né? Que é o produto da massa pela gravidade, tá? Então, aqui um conceito bem geral aí que nós temos de matéria e, resumidamente, a gente costuma falar bem rapidinho, né? Que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Já é uma frase bem comum aí para todos nós, tá? Bora falar mais um pouquinho aqui de matéria? Olha só. Então, a matéria, né, os materiais, de uma forma geral, eles podem ter, né, e são classificados a partir das suas propriedades, tá? Então, a gente pode ter aqui as propriedades gerais e também as propriedades específicas, né? Então, qual a diferença entre esses dois tipos aí de propriedades? Basicamente, né, o nome até já ajuda a gente a diferenciar uma da outra. As propriedades gerais são aquelas que não são exclusivas do material, tá? Então, serve para todos os materiais, vamos dizer assim, né? Então, são propriedades gerais, genéricas, tá bom? A gente vai já conhecer algumas delas. Outras propriedades também muito importantes são as propriedades específicas, e aí a gente pode ter dentro aí dessas propriedades específicas as químicas, físicas e organolépticas, né? Então, nós temos as propriedades específicas são aquelas que o nome já diz, né? São específicas para o material, ou seja, são exclusivas para aquele material, podendo ajudar, né, auxiliar, por exemplo, a determinar, a identificar um tipo de material, tá bom? Olha só essa tabela que eu trago para vocês agora. Então, nós temos aí, né, as principais propriedades dos materiais, algumas, tá? Tem outras, muitas outras ainda, então eu trouxe como propriedades gerais a extensão, a inércia, a massa, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade, tá? Enquanto que nas específicas eu trouxe também mais algumas, como a cor, o odor, o sabor, o brilho, o estado de agregação da matéria, que aí a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, né, que são os estados físicos, condutividade, condutibilidade, né, dureza. Eu poderia também citar aqui dentro das específicas os pontos de fusão, pontos de ebulição, densidade, tá? Então, existem ainda outras, muitas outras propriedades que a gente poderia citar, e aí, como eu comentei com vocês, né, inicialmente, tem uma gama de possibilidades de classificação dentro das propriedades específicas, as químicas, as físicas e as organolépticas. Fica aí como, né, forma de pesquisa depois para vocês buscarem um pouquinho mais todas essas propriedades, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dos estados físicos da matéria, os estados de agregação da matéria, olha só. Então, os estados físicos da matéria correspondem às formas pela qual a matéria pode se apresentar na natureza, tá? Então, é a maneira com que essa matéria pode se apresentar na natureza, tá bom, gente? Esses estados são definidos de acordo com pressão,
e também a temperatura do ambiente, tá? Então essas são as principais maneiras aí para definir qual estado físico a gente vai observar da matéria, daquele tipo de material na natureza. Além do que as forças que atuam nessas moléculas, tá? Então dependendo do tipo de força que pode atuar nessa molécula, a gente vai ter um tipo de estado físico da matéria diferenciado, tá? Olha só um pouquinho mais aí dos estados físicos. Então, a matéria, ela é constituída de pequenas partículas, tá? A gente vai falar ainda sobre os átomos, tá? É uma aula mais um pouquinho na frente, né? Mas aí já considerando, já introduzindo que toda a matéria é constituída dessas pequenas partículas, os átomos e as moléculas, que corresponde a tudo aquilo que possui massa, como eu já comentei, né? O conceito de matéria, que possui massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, esse é o conceito de matéria e toda essa matéria é formada por essas pequenas partículas, os átomos. Então, podendo se apresentar nos 3 estados famosos aí que a gente já conhece, né? O sólido, o líquido e o gasoso, que é o que eu apresento aqui para vocês na imagem agora. Olha só, né? Os 3 estados da matéria. O sólido, e aí eu trago aqui como exemplo, né? A gente sempre mostra como exemplo a água, tá, gente? Mas não necessariamente todos os conceitos que serão trabalhados aqui são só para a água, tá? A gente limita como um exemplo de sistema, mas a gente pode aplicar tudo que eu falar aqui para todos os tipos de materiais, tá? Então a gente pode ter materiais no estado sólido. Aqui uma ilustração de como seria, né, esse estado físico da matéria, se eu pudesse observar as suas partículas, tá? Esse seria o sólido, as partículas bem pertinho, estão vendo? Bem próximas umas das outras. Aqui mais na frente a gente tem o estado líquido. A gente vai já conversar um pouquinho mais sobre cada um deles, tá? Só para a gente observar as imagens, né? No estado líquido, percebam que a gente já tem um afastamento um pouquinho maior das partículas, elas já parecem mais desarrumadas, né, desorganizadas. E aí, o terceiro estado da matéria, o gasoso, como você vê aqui. Então, a gente já percebe esse afastamento bem maior desse estado físico, né, o gás, tá? Então, nós temos aí os 3 estados físicos da matéria. Vamos avançar, falar um pouquinho agora de cada um deles, tá? Especificamente, começando pelo sólido. Então, no sólido, melhor dizendo, as moléculas que compõem a matéria desse estado físico permanecem fortemente unidas, tá? O estado sólido, a gente pode dizer, né, que as partículas presentes ali se apresentam numa estrutura rígida, tá? Uma estrutura rígida, bem pertinho uma da outra, como a gente viu agora há pouco na imagem. Além disso, as partículas presentes ali no estado sólido, elas estão arrumadinhas, né, de forma que tenham suas características. E a geometria presente ali, dependendo do tipo de sólido que está analisando, né, eles estão organizados, né, geometricamente dispostos, tá? Essas partículas estão organizadas, arrumadas, vamos dizer assim, tá? Não tem muita liberdade de movimento. As partículas no estado sólido, elas, por conta dessa rigidez, elas não têm muita liberdade de movimentação, elas apenas vibram, tá? Bom, as forças de atração são muito fortes. Então, as forças que unem essas partículas no estado sólido costumam ser muito fortes, fazendo com que elas permaneçam unidas, né? Como eu acabei de marcar aqui para vocês. São partículas, né? Essas partículas se apresentam sempre fortemente unidas. Bom, além disso, o estado sólido possui forma própria e volume constante, tá? Por exemplo, o tronco de uma árvore ou o gelo. Então, no caso do volume, né, eu poderia citar a utilização de recipientes diferentes. Se eu pegar cubos de gelo e colocar num copo, ele não vai, né, ter a forma do copo. O cubo de gelo vai continuar, né, sendo aquelas
pedrinhas que a gente conhece, tá bom? Então, ele tem o próprio volume, ele tem a própria forma e ele ocupa o volume, né, da sua forma ali em questão. Se eu colocar, por exemplo, os cubos de gelo numa xícara, ele também não vai ocupar o volume da xícara, ele vai continuar com aquela forma, né, do cubo de gelo, tá bom? Bora dar uma olhadinha agora no líquido, olha só. Então, o líquido já é um pouquinho diferente, esse estado físico. A sua estrutura já não é mais tão arrumada, tá? Ela já é desarrumada, vamos dizer assim, né? Porém, ela mantém um certo grau de interação entre as partículas ali presentes, tá bom? As moléculas já apresentam uma menor união e uma maior agitação, tá? Então, por conta desse afastamento um pouquinho maior entre as partículas, já é possível ter uma maior agitação, uma maior energia presente ali, tá? De forma que apresentam forma variável e volume constante. Por exemplo, a água em determinado recipiente. Já no caso do líquido, né, dependendo do recipiente que a gente está colocando aquele líquido, o líquido em questão, né, vai se moldar, vamos dizer assim, ao recipiente. Então, se eu colocar um pouco de água no copo, o líquido vai adquirir aquela forma. Se eu colocar numa xícara, ele também vai adquirir a forma, mas o volume vai permanecer o mesmo, perceberam? Apenas a forma que é variável e o volume é mantido constante, tá bom? Bora finalizar aqui os estados com o gasoso, olha só. Então, dos três, o gasoso é aquele mais desarrumado, vamos dizer assim, né? E as partículas presentes ali têm total liberdade de movimentação. As partículas que formam a matéria apresentam, como eu já comentei, intensa movimentação por conta desse afastamento das partículas, das moléculas, pois as forças de coesão são pouco intensas nesse estado, tá? Então, não tem essa força, ou pelo menos ela é mínima, né, de coesão entre essas partículas. Nesse estado, as substâncias apresentam forma e volume variáveis, tá? Forma e volume variáveis. Para exemplificar, podemos pensar no botijão de gás que a gente usa aí em casa para o preparo do alimento, o qual apresenta o gás comprimido que adquiriu, né, a determinada forma. Então, o gás presente ali adquiriu a forma do botijão em questão, tá bom? Agora a gente já conheceu um pouquinho sobre os estados físicos da matéria, que são 3. Bora entender um pouquinho melhor sobre as mudanças de estado físico, tá? Olha só. Então, os estados físicos da matéria a gente pode ter uma mudança entre eles, tá? E aí a gente já conhece um pouquinho sobre essas mudanças, vamos fazer aí uma revisão, né? Relembrar um pouquinho. São elas a fusão, a primeira delas aqui, que é a passagem do sólido para o líquido, considerando que aconteceu uma modificação externa, como é o caso do aumento de temperatura, tá? Então, se acontecer um aumento de temperatura, nós temos a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Na sequência aqui, né, com um pouquinho mais de aumento de temperatura, nós temos a vaporização, tá? E aí eu vou colocar uma informaçãozinha a mais aqui da vaporização, tá? Ela pode acontecer aí de 3 maneiras, tá bom? Vou colocar aqui no cantinho. Ela pode ser do tipo evaporação. Deixa eu ver se vai dar aqui. Deu, né? Evaporação. Ela pode ser do tipo ebulição. Ebulição. E ela pode ser do tipo calefação. Tá? Calefação. A diferença entre elas, professora, todas as 3 são vaporizações, tá? A diferença é que é a velocidade com que essa vaporização acontece. Então, no caso da evaporação, que é a primeira que eu coloquei ali, né? A evaporação acontece de forma lenta, tá? Demora um pouquinho para que esse líquido se transforme em gás, como é o caso da roupa no varal, tá? A roupa secando no varal. A ebulição já é um pouquinho mais rápida, a gente já consegue observar a formação de bolhas
Exemplo maior aí que a gente tem é da água fervendo. E calefação é aquela vaporização bem rápida, tá? Por exemplo, a chapa tá lá super quente, cai uma gota de água, parece que vaporiza instantaneamente. Nesse caso a gente chama de calefação, tá? Bora voltar aqui para a imagem, aí eu tenho agora o processo inverso, tá bom? Começando aqui com a liquefação, que é a passagem do gás para o líquido, também chamada de condensação. O exemplo de condensação é a tampa da panela. A panela está lá quente, né? E a tampa da panela é retirada, aquelas gotículas de água presentes ali é o processo de condensação, é quando o gás passou para o líquido por conta da diminuição de temperatura, tá, gente? E aí nós temos também a solidificação, que é a passagem do líquido para o sólido, também por conta da diminuição da temperatura. Exemplo, pega um pouco de água e coloca no freezer para congelar, né? A gente chama congelar. Na verdade é solidificar, tá? Para finalizar aqui as transformações, nós temos a sublimação, que é a passagem do sólido para o gás ou do gás para o sólido, tá? Sem passar pelo líquido. E o principal exemplo que a gente costuma dar é o da naftalina, tá? Que é aquele sólido branco que, né, a gente coloca lá no guarda-roupa e tal para afastar as traças, tá? Pra gente finalizar a aula de hoje, eu trouxe aqui o ciclo da água, só para que vocês observem que também está presente aqui, né, as transformações também estão presentes aqui no ciclo d'água. Então, nós temos o ciclo d'água, gente, ele é bem grande, ele tem várias transformações, sendo elas físicas ou químicas também, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês apenas as transformações que a gente acabou de comentar. Então, nós temos a evaporação, estão vendo aí, né? Então, a água dos rios, mares e lagos, por conta da incidência da luz solar, tá? Evapora, né? Transforma de líquido para gás. E aí, também temos aqui a condensação, estão vendo? Então, quando esse gás evaporou, esse gás costuma ir para altas altitudes ali na atmosfera. E aí, quando chega lá em cima, em determinadas altitudes, esse gás se transforma novamente em líquido, nas gotículas de água, que a gente conhece como nuvem, tá? Então, a nuvem já passou ali pelo processo de condensação. Tá bom, gente? Então, por aqui a gente finaliza esse primeiro momento da aula. Agora vamos para a dinâmica local interativa. Então, vamos lá. Dê uma olhadinha aí nas questões. Daqui a pouquinho a gente retorna para a correção.
E aí, gente, como foi a DLI? Conseguiram fazer? Eu sei, tava fácil, né? Então, bora dar uma olhadinha aí nas respostas de vocês, tá bom? Bora ver. O que a gente tem aí? O Vitor falou que é a letra E e letra B. O Calisson falou que é a letra E, né? Não informou aí a questão. Quem mais? Tem mais Vitor. Alguém mais respondendo? Bora, gente, estou esperando vocês responderem aí no chat. Eu sei que tá cedo, né? Mas esse é o horário do primeiro ano, tá? Então a gente tem também o Adriel falando que a primeira questão é a letra E, a segunda questão é a letra B. Tem Liv, falou que a segunda é a letra B. O que mais? Temos mais? Dá tempo ainda? Jonathan falou que é a segunda letra B. Bruna também falou que uma das questões aí é a letra E. Quem mais respondeu? Ana Maria, questão 1, letra E. Olha, muita gente marcando a letra E aí na primeira questão. Bruna, né? Acho que eu já comentei aí da Bruna. Quem mais? Vitor aparece bastante aí, né? Aqui, acho que era Gabriel, né? Aí, Gabriel falou que a primeira questão é a letra E e a segunda questão letra C. Manuele falou também que é a letra E. Acho que já. Luciano, segunda questão letra C. Que mais? Jaiane, pode voltar um pouquinho? Caio também falou que é a letra E. Adriel, eu acho, né? Falou que a letra E e a letra C. Que mais? Sandriele, ou Sandrielen, falou que é a letra E. Murilo colocou um monte de E, que acho que ele quis dizer que tanto na primeira quanto na segunda é a letra E. Que mais? Graziela falou também que é a letra E. José também comentou aí que é a letra E. Olha, bastante gente respondendo as questões da dinâmica. Bora, gente, ainda dá tempo de interagir, ainda dá tempo de colocar sua resposta lá no chat. Quem mais? Olha a Darlinda! E aí, Darlinda? Olha, tá aí a Darlinda, né? Quem mais? Parabéns, dando parabéns para todos que estão respondendo aí no chat. Mais algum aluno? Acho que é Jonathan, né? Só parabenizando. Gente, então, né, a aula de hoje foi bem simples, uma aula introdutória, que a gente falou um pouquinho sobre a matéria e principalmente os estados físicos da matéria e as suas transformações, tá? Então, bora para a correção, diretora? Vamos lá corrigir, bora ver se vocês acertaram, depois eu quero ver lá no chat se você acertou ou não, tá? Então, na primeira questão, tava aí uma pergunta super simples também sobre o ciclo da água. Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens que ocorre graças à transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Lembra que eu comentei, né, sobre essa transformação? Essa mudança do estado gasoso para o líquido tá aqui a chave da questão, olha só. Aqui a gente matou a questão quando a gente encontrou exatamente isso aqui no texto, no item da alternativa da questão 1, melhor dizendo, tá? Então, a gente já sabe que a passagem do gasoso para o líquido é chamada de... Vamos lá para a resposta? Letra E, né? Letra E dizia que a passagem, né, a mudança do estado gasoso para o líquido é chamada de condensação. Condensação, gente, tá? Também chamada de liquefação. Eu até coloquei lá no esqueminha, né, de mudança de estado físico, eu coloquei liquefação, mas a gente também costuma chamar de condensação. Eu vi que muita gente acertou essa questão 1. Parabéns, tá? Vamos lá para segunda. Opa, acho que eu errei, né? Aqui na mudança. Pode colocar a segunda questão. Então, na segunda questão, olha, a formação de nuvens
obedece também o ciclo da água, onde primeiro ocorre a passagem do líquido para o gasoso e em seguida a precipitação de gotículas de água. Qual dos itens abaixo melhor representa essa transformação física da passagem? Aqui, tá aqui a chave da questão mais uma vez. Então, toda aquela parte acima que você viu, né, é só um texto complementar, mas aqui é que está a nossa resposta, tá? Então, qual é a transformação física da passagem do líquido para o gasoso? Vamos lá para a resposta? Letra B, né? Alternativa B, evaporação. Evaporação é a passagem do líquido para o gasoso de forma lenta. É o nome dado à passagem do líquido para o gasoso de forma lenta, tá bom? Parabéns a todos que responderam de forma correta. Quem não acertou nesse primeiro momento, muita calma, a gente ainda tem muita aula de química aí pela frente, tá? Foi um prazer, gente, estar aqui com vocês, iniciando aqui, dando pontapé inicial na aula de química. Estou muito feliz da participação de vocês. Pena que foi rápido, né? Bem curtinho, mas amanhã a gente tem mais aula, amanhã a gente tem um pouco mais de atividades sobre esse assunto matéria e suas transformações, tá bom? Então eu aguardo vocês, chama os colegas aí para participar e para interagir também, tá bom? Um forte abraço, até amanhã, tchau, tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.